Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 3 a 11 de setembro de 2016. Tema geral: a economia divina. Mensagem 14: como administrar a casa de Deus. Leitura bíblica: 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 14 a 15, ministrada pelo irmão Pedro Dong, na tarde de 9 de setembro de 2016. Estamos todos muito agradecidos pela condução do Espírito nesta conferência. Muitas coisas ocorreram e muitas coisas estão acontecendo para que a nossa comissão, a nossa missão possa ser cumprida ainda por nós. O Senhor não precisa passar para outro povo. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, conte conosco. É nós. Senhor, não passe este candeeiro para outras pessoas. Nós queremos dar tudo de nós para o Senhor. Portanto, irmãos, alguns dias atrás eu falei sobre que o irmão, nosso querido irmão Alcides, um ancião nosso, ele está empolgado, está pegando fogo. Ele lá embaixo, ele disse que ele está tão empolgado, tão enlouquecido, que todo lugar que ele vai, ele fala isso. Ele disse que já em Ribeirão Preto, na cidade onde está, alguns irmãos já não aguentam mais ouvir. Ele falou que os irmãos não entenderam bem o que é nós. Então ele quer explicar. Irmão Alcides, vamos, uma salva de palmas para o nosso querido irmão ancião. Amém, irmãos? É nós, irmão. Mas é muito sério. Não é uma brincadeira. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. O tempo é limitado e eu gostaria de compartilhar até um cair da janela. Mas o tempo é pouco. Irmão, é baseado em duas passagens bíblicas que despertou. Efésios capítulo 1, no versículo 16, 17. Irmão Paulo, nós temos que entrar no sentimento desse irmão. Quem é Paulo? Paulo é um homem escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Homem de confiança de Deus, que inclusive para falar com respeito ao filho dele. Paulo é uma pessoa escolhida por Deus. E Paulo teve toda a revelação do que o irmão Dong falou hoje. Dessa revelação. Paulo viu todas as coisas. Ele viu todas as coisas e ele falou: como transmitir isso para vocês? Algumas coisas, irmãos, vocês anotam os versículos, porque não dá para falar tudo, mas vocês anotam. Então, nesse Paulo fala: eu oro para o Senhor, eu lembro de vocês e coloco vocês na presença do Senhor. Para quê? Quando fala para quê, sempre tem um objetivo. Para que Deus vos conceda, para que Deus dê para vocês um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus.
para saber, para entrar no coração de Deus, o que Ele quer. Então Paulo está pegando fogo. Eu oro para o Senhor, para Ele que vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Para quê? Para quê? Para que o nosso interior, para que o Senhor nos ilumine, para nós entender qual é a razão do chamamento. O nosso nome está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós fomos escolhidos. Será que nós estamos sabendo a razão do nosso chamamento? Nós estamos dando valor na razão do nosso chamamento? Eles falam para o Senhor iluminar os olhos do nosso coração, para nós saber isso, irmão. Qual é a razão que nós estamos incluídos no plano de Deus? Irmãos, o Senhor vai mostrar mais para nós. Nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. Nós estamos comprometidos com o plano de Deus. Aí Paulo no capítulo 3, ele fala de Efésios, fala: irmãos, não basta só eu orar, eu vou me pôr de joelho por essa causa. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, que vocês são as pessoas. O irmão Dong hoje falou, irmão, se nós pudéssemos acompanhar o raciocínio do irmão Dong, esses dispenseiros, o Senhor, o Criador, tem um plano, tem um querer, tem uma administração, e nesse querer de Deus, Ele a lembrou de nós, e pôs o nome de cada um dos que estão aqui. Se vocês estão aqui é porque vocês foram escolhidos por Deus. A nossa vida tem valor. Nós temos que saber quem nós somos. Quem nós somos. Então, essa palavra que Paulo falou, ele quer que nós possamos entender que nós temos um privilégio muito grande, de além de ter o nosso nome escrito, nós nascemos nessa era. Nós não nascemos na era dos patriarcas, nós não nascemos na era da lei. O Senhor deixou o melhor para o fim. Irmãos, vamos ver o que o Senhor fez. Irmão, nós precisamos prestar atenção na palavra do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 39, ele fala: todos esses que o Senhor chamou, eram muito bons, homens muito bons. Irmão, mas aí aqui começa a entrar no que não é uma brincadeira. Deus proveu coisa superior a nosso respeito. Eles eram bons, mas sem nós, eles não são aperfeiçoados. Irmão, que posição que nós temos e tem vezes que nós não damos valor. Nós não pensamos sobre isso. Vamos vivendo de qualquer jeito. Irmão, nós temos que perguntar: Senhor, quem eu sou para Ti, Senhor? Qual é a razão da minha existência? Então, irmão, o Senhor Jesus tem uma linha que acompanha, nós não temos tempo de explicar. Mas quando o Senhor, todos os acontecimentos, quando Deus criou o homem, colocou diante da árvore da vida, o homem não escolheu comer da árvore da vida. Nós temos que entender a nossa constituição, essa desobediência. O que aconteceu com essa desobediência? Senhor Jesus, muito grande isso. O Senhor cansou dessa raça criada, a raça de Adão. O Adão desobedeceu. Os anjos caídos no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor ali, irmão, presta atenção, Ele pôs limite na vida do homem.
O meu espírito não agirá para sempre no homem, e seus dias serão 120 anos. Depois disso, irmãos, no Salmo 90, até tem um trecho que fala: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Ensina a contar meus dias. Passa o homem como uma sombra. Oh, Senhor. Mas não é isso ainda. Aí no Salmo 90 fala que nós vamos viver 70 anos. Tendo vigor vai até os 80. Mas porque o mundo está na mão do maligno, os melhores deles é enfado e é canseira. Então, irmãos, o Senhor, Ele deu prazo da nossa existência. O que o irmão Dong começou a falar aqui hoje, se os irmãos puderem acompanhar o raciocínio de irmão. O irmão Dong começou a falar que nós levanta de manhã cedo, toma um café. Não sei se vocês anotou. Eu não anoto, mas eu guardo, graças ao Senhor. Ele falou: o homem levanta cedo, toma um café, almoça, janta. Oh, Senhor Jesus. Irmão, marca isso. Mateus capítulo 4, versículo 4, fala do que é que vive o homem. O homem não vive de tomar o café e de almoçar e de jantar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem respira, é o fogo, é o sopro divino. Paulo fala, então vamos entrar no Paulo. Fala: eu estou orando para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Irmão, nós precisamos de revelação de Deus. Quando, lá nessas mensagens que deu, em Gênesis 41, 16, falou que foram chamar José para revelar o sono. Disse que você é bom para revelar sono. Ele falou: não, não sou eu não. A revelação vem de Deus, irmão. A revelação vem de Deus. E Paulo fala: pede para o Senhor te dar espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, quem eu sou para ti? Pedro, o Senhor falou: Pedro, quem é que diz que eu sou? É isso e aquilo, mas você? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pois é, Pedro, muito bom, mas não foi ninguém que foi meu Pai que te revelou. A revelação é de Deus, irmão. A revelação é de Deus. E Paulo está falando isso para nós. E eu ponho de joelho para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que revelação? Irmão, quem nós somos? Qual é a razão da nossa existência? E eu estou já fiz 82 anos. Irmão, eu vou esperar o quê? As ilusões da vida, de estudar, aprender uma profissão, namorar, casar, criar filhos, aposentar e acabou? Qual é o sentido da nossa vida? Nós temos que dar valor, irmão, que o Senhor deixou nós para o fim. Muito bem. Nós temos que compreender o trabalhar de Deus. Irmãos, tem uma linha que fala lá de quando o Senhor chamou Abraão, que ele desistiu da raça humana e falou: Abraão, vem cá. Vem cá, Abraão. De você vai nascer Jesus Cristo para salvar a humanidade. De ti será uma grande nação, ser tu uma bênção. De você vai nascer Jesus Cristo, que vai abençoar nós que estamos aqui, que somos todas as famílias da terra. Essa bênção nos alcançou. Nós temos que prestar atenção na linha desse acontecimento. Sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar. De ti serão abençoadas todas as nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E eu quero as famílias da terra. As famílias da terra, as famílias, formamos grupo familiar, e a igreja é constituída de famílias, e os olhos de Deus estavam nisso. Irmão, aí o Senhor levanta o apóstolo Paulo, em Gálatas 3,16, que revelação,
para que a bênção, para aquela conversa que teve com Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio. Chegou para nós. Quem eram os gentios, hein? Quem eram os gentios? Era aqueles que comiam debaixo da mesa. Era aqueles bichos que estavam no lençol. Olha, e pega uns judeus para falar, não, vocês não tem mais decepção de pessoas. Então a promessa alcançou, para que a promessa de Abraão chegasse ao gentio, para que recebesse pela fé o Espírito prometido. Irmão, esse Espírito chegou. Precisamos dar valor nesse Espírito. Entendeu, irmão? É aí que está. Como é que eu faço para ir para o Espírito? Eu tenho que me unir ao Senhor. Tenho que me unir ao Senhor. Tenho que me unir. Aí eu preciso chamar Ele. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele fala, eu estou dentro de você, o que você quer? Estou dentro de você, o que você quer? Quando você fala Senhor Jesus, você já está no Espírito. Porque ninguém fala Senhor Jesus se não tiver no Espírito. Irmão, aí o Senhor dá um caminho para nós, fala, João 6,63. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Irmão, não precisa da palavra do Senhor para dar direção. Então, irmão, quem nós somos? Aí, nós temos que ver, nós cantamos uma música, chegou a nossa vez. Irmão, nós temos que despertar para isso. Tem que despertar. Presta atenção, o Senhor Jesus, quando Ele cumpriu isso, que está lá em Gênesis, quando é que cumpriu isso? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em João 20, 22, os irmãos não aguentam mais eu falar isso. Já vai falar de João. Por quê, irmão? João 20, 22, o Senhor Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu cumpri o plano do meu Pai. Agora, é vocês, a igreja. Quem é que é, irmão? Quem é? Agora eu vos envio. Somos nós que Ele está enviando. E Ele deu autoridade, irmão. O que é isso? Falou que você ligar aqui, eu ligo lá. Eu quando estava na terra, eu falava, você está cansado? Vem a mim, meu filho, eu vos aliviarei. Mas agora, eu estou com vocês. Se você não me levar, eu não vou. Eu estou dentro de vocês. Pode ir. Quem receber vocês, a mim me recebe. Então, irmãos, quando fala lá que Deus proveu coisa superior a nosso respeito, porque eles, sem nós, o Senhor guardou nós para o fim, irmãos, e nós estamos aqui fazendo o quê? Mandando os outros vir pregar evangelho para nós. Essa função é nossa. Você tem que anunciar as boas novas. O Senhor te incumbiu disso, de anunciar as boas novas. Também, irmão, quem nós somos? O Senhor fala, você é a raça eleita, você é o sacerdócio real, vocês são a nação santa, e eu comprei vocês, vocês são propriedade exclusiva minha. Mas para quê? A fim de falar quem eu sou, aonde eu fui buscar vocês, falar das minhas virtudes. Essa é a nossa função, irmão. E nós estamos descuidados. Vem comportor na minha cidade, vem bater, vem abrir porta. Ele abre, e depois você vai cuidar de filho dos outros? Não vai, irmão. Se você não gerar, você não cuida. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus nos deu. É nós. É nós. O Senhor fala,
Pode sentar, Pedro. Senhor Jesus. Irmão, eu até perguntei para o irmão me ajudou. Em Mateus capítulo 5, 13, o Senhor fala: vocês são o sal da terra. Não é que vocês vão ser, vocês são o sal da terra. Vocês têm que fazer a diferença. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Então, irmão, são essas coisas que deixam nós, né? Quem é que é a luz do mundo? Quem é que é o sal da terra? Irmão, vocês pensaram, então esse era o meu encargo, irmão. É o meu encargo de falar para os irmãos que o Senhor quer que a gente ora, fala: Senhor, me dá espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade. E que o Senhor possa nos dar a graça, irmão, de saber quem nós somos. Quem nós somos. Nós somos esse povo, essa raça eleita, esse sacerdócio real para falar das virtudes de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Deu 10 minutos. Passou de 10 minutos? Amém. Irmão, certamente o irmão Alcides não está gagá. Nosso irmão está muito lúcido. Ele, na sua maturidade, quer nos ajudar a todos. Irmãos, realmente somos privilegiados. Estamos como aquele trabalhador de 1/10 hora. Estamos no final dos tempos e Deus está nos usando. Irmãos, é certo que Deus, Ele tem um propósito com isso. Você está nessa conferência aqui, não é sem propósito. Deus quer contar com você. É nós. Deus pode contar com você? Só que daqui para frente, não pode mais viver relaxadamente. Daqui para frente, irmãos, todos nós temos que levar a sério. Que tal? Com a inclusão, incluir muitas pessoas, aperfeiçoar muitas pessoas, não é? Porque o que nós estamos trabalhando, estamos fazendo, não é coisa de somenos, é uma coisa muito séria. Queremos aperfeiçoar outras pessoas para fazer junto conosco. Segundo lugar, todos fazerem com entusiasmo em Deus. Fazer, não mais sermos mornos, frios. Tudo que fazemos, irmãos, fazemos com alegria, fazemos com emoção, fazemos da melhor maneira possível e com excelência. Nós queremos fazer, irmãos, da melhor maneira, dar o melhor para o Senhor. Amar o Senhor antes de tudo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e também de todo o nosso entendimento. E assim nós poderemos amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, realmente, o irmão Alcides já tem 82 anos. Se somar minha idade com a dele, vai dar 148 anos. Façam as contas. Então, irmãos, não temos tempo para brincar. Não temos tempo, irmãos, para fazer as coisas de qualquer jeito e ver no que vai dar. Não. Irmãos, eu não quero. Não sei. Já disse uma vez, vou falar outra vez aqui. Eu não sei quantos anos me restam. Não sei. Se eu tiver misericórdia, mais anos. Se o Senhor determinou de outra forma, menos anos. Irmãos, eu não quero partir para o Senhor sem ter realizado aquilo que o Senhor me incumbiu para realizar. Por isso, irmãos, eu quero junto com vocês. Eu acredito que vocês também não querem. Irmão, não vamos já continuar levando do jeito que nós estamos levando. Vamos
dá o melhor para o Senhor. O irmão Fernando da Espanha nos relatou uma experiência lá embaixo. Um grupo daqui do Brasil grande, que lê nossos livros, reconhece que o Senhor tem dado a sua revelação na palavra por nosso intermédio, e é um grupo que cresce. Onde vai, lá na Espanha, num lugar, eles crescem, tem 500 pessoas. Irmãos, uma vez Fernando foi visitá-lo, esse líder disse assim: Fernando, eu não entendo uma coisa, quero perguntar para você. Você nos passou um livro chamado A Visão e Comissão. Esse livro é fantástico. Esse livro é maravilhoso. Esse livro mudou a nossa vida. Esse livro mudou nosso serviço. Estamos crescendo como nunca. Mas eu não entendo uma coisa. Vocês que editam esses livros, a palavra sai do meio de vocês e vocês não crescem. Alguma coisa tem que mudar. O que está acontecendo? Não nos falta a palavra. O Senhor, pela sua misericórdia, continua nos dando revelação. Quem sabe é porque nós tivemos a visão da igreja. Quem sabe é porque nós temos um posicionamento correto. Não estamos na base divisiva, e o Senhor nos encarregou tudo isso. E hoje nós ampliamos a visão da igreja para a visão do reino. Não estamos apenas cuidando de nós temos uma incumbência maior de pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Hoje o que está de frente ao nosso peito é um peitoral contendo 12 pedras. Não temos um peitoral de uma pedra só, de uma tribo só. O Senhor nos encarregou com 12 tribos. E está sobre os nossos ombros, de cada lado, 6 pedras. Portanto, nós temos 12 pedras sobre os nossos ombros. Nós carregamos a responsabilidade sobre 12 tribos. Portanto, irmãos, a nossa comissão não são apenas pessoas que estão aqui entre nós, mas nós temos essa missão de abastecer com a palavra do Evangelho do Reino a toda a terra. É isso que o Senhor nos encarregou. Irmãos, não tem faltado o produto. Uma base muito simples de administração nos diz que nós precisamos de 3 P's. Eu já disse isso na outra reunião. Nós precisamos de produto. Se você quer ter um negócio e não tiver produto, não adianta nada. Você precisa ter um bom produto. Graças a Deus nós temos um bom produto. Temos o produto. Irmãos, apesar da nossa deficiência, apesar das nossas falhas, o Senhor não tem retirado a sua palavra de nós. Não tem retirado sua revelação de nós. Nós temos a palavra. Isso eu falo com temor e tremor. Temor e tremor. Porque a qualquer hora, Deus pode retirar sua unção de nós. Quando Deus retira a unção de nós, irmãos, resta apenas conhecimento bíblico. E o conhecimento bíblico não é revelação. É diferente. Deus precisa nos ungir para nos dar revelação. Graças a Deus, irmãos, nós temos a revelação. Falo com humildade, falo com temor e tremor. Nós temos pessoa, é outro P, produto, pessoas. Nós temos pessoas. O irmão Dong nessa conferência, com todas as manhãs, aquela palavra de pai até de avô, nos ajudando com princípios de como trabalhar na nossa pessoa, não é assim? Graças a Deus nós temos irmãos maduros no nosso meio, tutores e curadores que estão cuidando de nossa pessoa,
fazendo de nós uma pessoa correta para fazer a vontade de Deus, para viver uma vida, né, de crescimento e a maturidade para Deus. E falta-nos o terceiro P. Esse terceiro P é o processo. É o processo. Então, irmãos, temos produto, temos pessoas, nós não temos um processo que segura, que retém as pessoas. Irmãos, o Senhor nos iluminou e nós vamos mudar. Você está disposto? Lá embaixo, na comunhão, muita oração, uma equipe de pessoas entre nós, entre os cooperadores, se dispôs a, de acordo com o que nós já compartilhamos aqui publicamente, nesses dias, eles estão nos ajudando, irmãos, a montar um processo entre nós. O que você acha? Eles apenas pegaram o trabalho ontem, um dia só, de ontem para hoje. Eu vou apresentar para vocês o que eles fizeram. É uma coisa ainda muito, né, incipiente, muita coisa ainda muito no começo, é uma coisa macro, precisa ainda descer aos detalhes, mas eles trabalharam em como nós conseguimos pregar o evangelho e fixar as pessoas em grupos familiares e multiplicação. Então, aqui está o gráfico, está aí não? Eles trabalharam e puseram o nome de ciclo vital da vida da igreja. Nós precisamos gerar. Irmão Alcides acabou de falar. Se você não gera, você não tem encargo de criar. É muito difícil alguém criar filho dos outros. Você gera, aí que você tem a responsabilidade e amor para criar adequadamente. Então nós precisamos gerar, nós precisamos pregar o evangelho. Quem aqui tem pregado o evangelho? Quem aqui já gerou filhos de Deus? Quem já gerou pessoas que ouviram o evangelho, invocaram o nome do Senhor e nasceram em Deus? Por um lado, essa não é a nossa dificuldade. Nós temos pregado o evangelho. Quem sabe, irmãos, devamos intensificar. Devamos, né, promover mais isso, conjuntamente ou pessoalmente, pela igreja, por Bucafé, com eventos, atividades, bater as portas, pregar mais o evangelho. Todavia, a maior dificuldade nossa não está em reter, não está em gerar, mas está em reter essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos apacentar e nós precisamos discipular. Discipular aqui, irmãos, não é fazer dessas pessoas nossos discípulos. Todos são discípulos do Senhor. Nós não temos discípulos. Nós vamos fazer as pessoas discípulos do Senhor. Por que, irmãos, discípulos é diferente? Discípulo é mais forte, denota um comissionamento maior. Quer dizer, que é discipular? É tornar a pessoa comprometida com o Senhor. Um discípulo, ele segue o seu mestre. Então, não é só uma pessoa salva. Nós queremos tornar toda pessoa salva um discípulo do mestre Senhor Jesus. Tá? Então, a nossa dificuldade está em cuidar. Por isso, aquele dia, eu sugeri que trabalhássemos com o livro Crescendo em Vida. 8 lições para o apacentamento.
Eu já expliquei, eu não vou repetir hoje por causa do tempo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a cuidar, apacentar, discipular, e nós vamos determinar um dia, quando chegar a hora, já no final da quinta lição, sexta lição, sétima lição, nós vamos conversar com os presbíteros da igreja, irmãos responsáveis da igreja. Precisamos preparar uma festa para receber crianças recém-nascidas que nós estamos cuidando. Que tal? Vamos marcar um dia na igreja, fazer uma festa, momentos especiais. Seja numa chácara, seja num salão da igreja, seja no Bocafé, irmão, vamos fazer uma grande festa. E nessa festa, nós vamos integrar essas pessoas à igreja. A igreja. Essas pessoas precisam saber que é a igreja. Essas pessoas precisam saber que elas agora fazem parte de um conjunto maior. Elas agora foram integradas oficialmente, formalmente, à igreja. E naquele dia, nós apresentamos a igreja para ela. Naquele dia, nós apresentamos a nossa visão. Nós apresentamos a nossa missão. Nós apresentamos os nossos valores. Como nós vivemos. Vivemos para quê? Não é? E nós passamos a dizer a essas pessoas, a partir de hoje, você pertence a essa igreja. No passado a gente tinha muito medo de falar a essa igreja. Irmãos, hoje nós temos que falar sem medo. Você agora faz parte dessa igreja. Se for lá em São Paulo, eu diria para essas pessoas, vocês agora pertencem à igreja em São Paulo. Mas isso ainda não o identifica mais. Então eu diria o seguinte agora, vou ensinar vocês. Vou dizer para essas pessoas que agora elas pertencem à igreja em São Paulo do Ministério Vida para Todos. Porque muitas pessoas, os pastores, querem saber de que ministério vocês são. Eu digo, não, ministério, olha, ministério de edificação da igreja, ministério do Espírito e da vida. Mas irmãos, isso não identifica as pessoas, não é? De que ministério vocês são? Não tem coragem de falar, né? Porque está meio engasgado aqui na nossa garganta. Irmãos, pode ter coragem de dizer, nós somos o Ministério Vida para Todos. Porque a nossa missão é levar a vida para todos. A nossa missão é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. É levar vida para todos. Se para você não é importante essa definição, mas para essa pessoa nova é importante. Ou não é? Vamos nos acostumar? Você tem medo de falar assim? Você hoje, a partir de hoje, você pertence à igreja tal, do Ministério Vida para Todos. Não precisa ter medo não, irmãos. Diga para o seu vizinho de que igreja você é. Não, diga da igreja da cidade onde você é. Diga igreja tal, do Ministério. Eu sou da igreja Itabuna, do Ministério Vida para Todos. Eu sou da igreja em Ilhéus, do Ministério Vida para Todos. Eu sou da igreja Vitória da Conquista, do Ministério Vida para Todos. Tem medo de falar, não? É essa identidade que faltava para as pessoas novas. Somos criados
temos oração da vida para todos. E a comissão vida para todos. Amém. Vida para todos. Vida para todos. Vida para todos. Vida para todos. Aí, nesse momento especial, a pessoa conhece a igreja, é integrada à igreja, é fidelizada na vida da igreja, se identifica, tem uma identidade, ela pertence à igreja tal do Ministério Vida para Todos, e ela é oficialmente introduzida em um grupo familiar de multiplicação. E a partir daí, nós vamos consolidar essa pessoa no grupo familiar de multiplicação. E daí para cima, o que falta? O que falta? Cadê? Ele vai entender que ele, embora conviva mais intimamente com o seu grupo familiar de multiplicação, mas ela pertence à igreja. E na igreja, ela vai viver a vida da igreja e servir na vida da igreja. Não é? Então essa pessoa vai participar dos diversos serviços da igreja. Que tal? Mas não fechou o ciclo ainda. E nós precisamos voltar a fechar o ciclo. Porque se não fechar o ciclo, irmãos, ele não vai gerar mais. Precisa gerar mais. Então, irmão, nós vamos voltar para o quê? Precisamos produzir mais líderes. Formação de líderes. Aqui não são líderes da igreja, são líderes do grupo familiar de multiplicação. Mas irmãos e irmãs que são aperfeiçoados. Irmãos, falta esse elo do nosso ciclo. Nós daqui para frente, irmãos, nós vamos treinar vocês, aperfeiçoar vocês a serem líderes de um grupo familiar de multiplicação. Aliás, nós vamos começar por aí. Mesmo que hoje já estamos em algum grupo familiar de multiplicação, mas ainda não tínhamos essa clareza desse ciclo todo. Então, o nosso início, irmão, não está em nenhum outro ponto, senão antes de evangelizar. Nós vamos fazer treinamentos e aperfeiçoamentos para a formação de líderes de grupo familiar de multiplicação. Quem está disposto para ser aperfeiçoado? Todos nós precisamos ser aperfeiçoados a essa liderança para gerar mais grupos familiares. Você já viveu um tempo no grupo familiar e você é treinado, você é aperfeiçoado para ser um líder e você vai produzir um outro grupo agora. Outro grupo de multiplicação. E esse outro grupo de multiplicação, depois de algum tempo, vai gerar outros líderes para produzir mais um grupo de multiplicação. Irmão, dali a pouco nós vamos se multiplicando, aí não para mais. Essa é a nossa deficiência. Irmão, dá para aceitar essa mudança, não? É difícil? É difícil? Vamos fazer essa mudança? É o processo que nos faltava. Precisamos de um processo.
de um ciclo fechado para produzir mais pessoas, reter mais pessoas, não é isso? Mais pessoas sendo úteis, mais pessoas funcionando, né? Para produzir mais pessoas, irmãos, no fim, nós vamos ter um jardim de José bem cuidado, multiplicando-se entre nós. Que tal, irmãos? Eu ia falar outra coisa, mas vou mudar de novo o meu rumo. Mudar meu rumo. Ó Senhor Jesus, eu estou empolgado. Você está empolgado? Eu estou empolgado porque se essa mudança toda for efetivada no nosso meio, irmãos, algo muito grande vai acontecer. Claro que isso é apenas um item. Ainda precisa de um esboço desse para a administração da igreja. Porque a igreja vai administrar diversos grupos familiares e multiplicação, não é? Então ainda precisa, os irmãos ainda vão trabalhar. E depois a obra regional, como cuidar das igrejas, também é outro processo. Nós precisamos fechar, irmãos, todos os processos. Que tal? Você está empolgado? Vamos orar pela equipe que está trabalhando com isso? Essa equipe, irmãos, vai começar a detalhar isso. E algumas regiões vão implantar isso como experiência, como embrião. Porque na experiência, muitas coisas podem acontecer para nós fazermos os ajustes necessários. Orem, em fevereiro, nós vamos oficialmente lançar para todas as igrejas praticarem, adotarem isso. O que vocês acham? Provavelmente na sua igreja, na sua região, já vai começar alguma coisa que os irmãos já estão fazendo, para a gente já tendo experiências, ver como isso funciona ou não funciona, vamos fazer os devidos ajustes. Irmãos, eu acredito, se eu tiver misericórdia de nós, não vamos mais perder pessoas. Vamos crescer. Nós temos tudo, irmãos. Muitos grupos cristãos cresceram às custas da nossa palavra. Muitos grupos cristãos grandes pegaram nossos livros, irmãos, eles praticaram e deu certo. Eles estão indo para frente. E nós ficamos marcando passo. Não pode. Nós precisamos crescer não só em qualidade, mas também em quantidade. Que tal, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Ora com o seu vizinho agora. Vamos ficar de pé, vamos orar de 2 em 2. Senhor, nos abençoa. Não apenas, Senhor, nos dê qualidade, também nos dá quantidade. Queremos reter as pessoas aqui entre nós.
Amém. Pode sentar-se. Eu queria pular já para outro item, mas acho que ainda vou falar mais um pouquinho sobre arrumar casa. As nossas reuniões. As nossas reuniões, irmãos, não podem ser mera encenação. As nossas reuniões daqui para frente tem que ter conteúdo, tem que ter realidade. Eu já falei que as reuniões foram instituídas por Deus no Antigo Testamento. As reuniões são as festas anuais que Deus, Ele ordenou para o seu povo. Então, irmãos, as reuniões são, em primeiro lugar, uma festa que celebramos ao Senhor. Bom, quando você vem para uma reunião, você tem que ter em mente, essa reunião, o convidado principal é o Senhor. Ele é para quem oferecemos a festa. Por isso, irmãos, eu tenho que ter muita reverência quando chego para a reunião. Quando chego atrasado, já pensou, eu convidar uma pessoa tão importante, tão nobre, tão distinta, e o convidado chegar antes de quem o convida. Não é? Não é raro a gente convidar uma pessoa para uma reunião e a pessoa chega aqui, estou meio perdido aqui, o José que me convidou, mas cadê o José? O José não chegou, não é? O Senhor já está lá e cadê quem o convidou? Quem convidou o Senhor Jesus? Você? Mas você não chegou? Não é mesmo, irmãos? Não vamos relaxar. A reunião da igreja é uma festa celebrada ao Senhor. Em segundo lugar, não podereis ir de mãos vazias. Tem que trazer os frutos da terra que você desfrutou. Portanto, irmãos, você tem que estar continuamente desfrutando da boa terra. Todo o tempo conectado ao Senhor. Não venha para a reunião para esquentar o motor na reunião. Você, assim que abrir os olhos de manhã, já se conecta no Wi-Fi celestial. Qual é a senha desse Wi-Fi? Oh, Senhor Jesus! Se conecta! Não espera chegar na reunião. Oh, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Esses são sinais de quem não está conectado. Irmão, precisamos estar conectados. Cada um de nós conectado na tomada. Choque, leva choque espiritual. Você que tem que estar assim, cheio do Espírito. Amém? Não poderá vir de mãos vazias, não poderá vir frio, tá bom? Senhor Jesus, eu não tenho muito tempo, eu vou ler aqui com vocês como reunir. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Eu não sei como fazer nas reuniões. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro ensinamento, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Todavia 1 Coríntios 14, Paulo fala muito sobre, eu prefiro falar palavras que edifiquem, do que falar muitas palavras em língua. Eu prefiro que profetize, para que todos poderem entender, serem edificados e consolados. Irmãos, por isso, nós precisamos trazer pessoas, trazer salmo, trazer tudo, irmão, na verdade, para edificar com palavras. Palavras, edificar. E cada um tem. A irmã tem, o irmão tem, José tem, a Maria tem, cada um tem.
Quer dizer, não venha para a reunião esperando pelos irmãos responsáveis trazerem alguma coisa, né? Fazerem toda a liturgia da reunião. Não. Cada um tem. Mesmo agora, irmãos, irmão Ezra ontem falou de condução. Mesmo que nós temos irmãos para conduzir, irmãos, mesmo esses irmãos que conduzem, tem que ter sabedoria em não conduzir eles, deixar o Espírito ser conduzido, mas deixa o Espírito conduzir. Quer dizer, nós que conduzimos, precisamos ter sabedoria para levantar o que cada um tem. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Nós preparamos, nós planejamos, nós oramos, irmãos, mas na hora de executar, o Espírito tem que ter total liberdade. Não é? Tudo isso que eu apresentei aqui, irmãos, é o processo que nós vamos trabalhar. O processo nós fazemos, nós cuidamos, nós gerenciamos, administramos, não é? Trabalhamos, mas na hora de aplicar, irmãos, quem tem que ter liberdade? É o Espírito. Mas nós não deixamos fazer a nossa parte. O irmão falou bem lá embaixo, para Jesus ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Alguém tire a pedra, alguém remova a pedra. Deus pode ressuscitar o morto, mas ele precisa do homem para remover a pedra. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte principal. Mas se você não remove a pedra, Lázaro não consegue sair. Irmão, nós temos a nossa parte, mas na hora de executar, o Espírito tem liberdade. Mas nós não somos negligentes da nossa parte. Estão certo ou não? Então cada um tem. Na reunião, cada um tem. Bom, vamos lá para Efésios, rapidamente para Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5. Versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos despertar? Nós estamos dormindo, né? Está na hora de acordar. Desperta-te, levanta-te. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Daqui para frente vamos andar como sábios, não mais andar como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu não posso mais empurrar com a barriga os meus dias, porque eu não tenho mais muitos dias, irmãos. Se o Senhor, não é, tardar, eu partir para o Senhor, antes da volta dele, irmãos, eu quero ter remido o tempo. Acredito que você também. Mesmo você sendo mais jovem do que eu, você também não sabe quantos dias terá de vida. Todos nós temos prazo de validade. Nós não sabemos ler rótulo na nossa embalagem, qual é a data da nossa partida, ninguém sabe. Quem sabe? Quem sabe? Quem tem a data de expiração do prazo de validade? Quem aqui tem? Eu não tenho, eu não sei. Por isso, irmãos, vamos remir o tempo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Para de viver como todo mundo vive. A vida não tem sentido para elas. Elas têm que se embriagar com algum tipo de vinho. Ou vinho do trabalho, ou vinho do prazer, vinho das drogas, vinho do sexo, vinho do quê? Irmão, não sei. As pessoas precisam do vinho para se embriagar porque não tem sentido para a vida. Irmão, nós temos sentido da vida. Então não se embriague com outro vinho. Irmão, vamos nos embriagar com o Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Sabe para que serve? Para que servem as reuniões da igreja? Para se encher do Espírito.
Você sabia dessa definição, não? As reuniões da igreja são para a gente se encher do Espírito. Se eu no escritório começar a gritar, cantar alto, eu vou ser demitido, não é? Mas na vida da igreja, na reunião da igreja, não tem problema você gritar, cantar, se louvar do Senhor. Reunião da igreja para a gente se aproveitar, para encher do Espírito. No ônibus, no metrô, você procurar se encher do Espírito da mesma maneira da reunião, é difícil. Ninguém vai te entender. Segurança vai te tirar do trem. Mas irmãos, na reunião da igreja, ninguém vai te tirar. Procure esse momento, irmãos, para você se liberar. Enchei-vos do Espírito. As reuniões da igreja não são apenas para você ficar sentadinho ali, exercitando sua mente. É para você se encher do Espírito. Se encher do Espírito, aqui tem várias maneiras de se encher do Espírito. Se encher do Espírito falando entre vós. Falar entre nós, irmãos, é a maneira de se encher do Espírito. Por que nós estamos falando entre nós? Por que nós pegamos um hino, um salmo, nós estamos promovendo o falar entre nós? Irmãos, não é só para falar, por falar assim, irreligiosamente. Irmão, falar visa a encher do Espírito. Não faça nada religiosamente sem saber para quê. Irmãos, tudo na igreja que praticamos é para encher-se do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cantar, falar, cânticos, hinos. Irmão, não é só porque eu gosto dessa melodia. Eu peço sempre, e eu canto, me emociono. Não, eu peço porque eu quero me encher do Espírito. Em todos os hinos eu quero me encher do Espírito. Qual é a outra maneira? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, dar graças a Deus é para se encher do Espírito. Você sabia disso, não? Porque aqui está o gerúndio, dando. Esse dando modifica o quê? Enchei-vos do Espírito. Qual a maneira de encher-se do Espírito? É dando graças. Você tem que saber que você está na reunião. Primeira coisa que você tem que se lembrar da reunião é da Páscoa, da festa da Páscoa. Você está aqui porque o Senhor morreu por você. Você está aqui porque o Senhor usou a morte do Cordeiro e preservou você em vida. E você estava escravizado no mundo. A sua vida era uma lástima, sem sentido. E você era escravo do pecado, era escravo no Egito, escravo no mundo, não tinha nenhum sentido na sua vida, mas você agora foi redimido pelo Senhor, resgatado, não com ouro, nem com prata, mas com precioso sangue de Cristo. E durante todo esse tempo que você está na vida da igreja, o Senhor tem guardado você. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor, Ele sabe o melhor para você. Você na igreja tem tutores, tem curadores, tem irmãos que oram por você, tem irmãos que cuidam de você, e tem irmãos que você cuida, você gera. Irmãos, temos ou não temos razão para dar graças a Deus? Quem disse eu não tenho nenhum motivo para dar graças a Deus? Irmãos, você tem que aprender a dar graças a Deus. Isso faz você se encher do Espírito. Em toda a reunião, irmão, lembra de todos os benefícios que o Senhor fez na sua vida. Seus filhos, o Senhor te deu filhos, não é? Maravilhosos. O Senhor te deu um casamento, certo? Não murmure contra o cônjuge. O Senhor te deu melhor mulher, melhor homem, né?
Você está amadurecendo? Você está crescendo? Os filhos, netos, tudo, irmão, para nós darmos graças a Deus. Que mais? Que mais? Tem mais uma coisa que pode nos fazer encher do Espírito, que a gente nunca considerou. O que é? Ninguém leu o versículo 21. Versículo 21 parece que não faz parte desse contexto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, também faz você se encher do Espírito. Sujeitando uns aos outros. Irmãos, quando eu chego na reunião, primeira coisa que eu tenho que saber, irmãos, eu não chego arrogantemente. Eu não chego na reunião já criticando os irmãos, criticando as irmãs. Eu não chego na reunião como alguém que está por cima. Irmãos, eu chego na reunião, eu tenho que lembrar que eu sou um pecador, que graça ganhou. Eu não chego orgulhoso, eu chego por baixo, porque eu estou aqui graças ao sangue de Cristo, graças à redenção que Deus preparou para mim, a salvação de Deus. Irmão, isso nos mantém sempre humildes. Por que na igreja, irmão, tem tanta disputa, conflito, não é? Crítica, um quer ser melhor que o outro? É porque não sabe vir para a reunião, chegar na atitude certa. A nossa atitude é de humildade, porque nós nada somos senão um pecador que graça ganhou. Por isso, irmãos, não é difícil a gente se sujeitar. É difícil aprender a se sujeitar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3, vou terminar essa parte aqui, tá? Colossenses 3, ó Senhor Jesus, o tempo já está voando. Além, irmãos, de me encher do Espírito, precisa ter palavra. Capítulo 3, 16, 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, além de eu vir para a reunião, para me encher do Espírito, irmãos, eu preciso deixar que a palavra de Cristo habite em mim ricamente. Eu preciso sempre do Espírito e da palavra e do Espírito. Eu não posso ser uma pessoa vazia, tem que ter conteúdo, e o conteúdo é a palavra, e a palavra precisa vir com o Espírito. Amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, numa reunião normal da igreja, irmãos, tem muita palavra de Cristo. E aí nós podemos nos instruir mutuamente, podemos nos aconselhar mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Por quê? Porque cantamos, porque louvamos, porque nós recebemos tanta palavra rica numa reunião. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Irmão, em tudo damos graças a Deus e Pai. Tudo fazemos em nome do Senhor Jesus. Nós não sobressaímos, nós não pusemos cabeça para fora. É o Senhor Jesus. Irmãos, tudo fazemos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Quem não estiver em nome do Senhor, irmão, não tem nada disso para desfrutar. Porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo nele. Tudo é em Cristo. Nós estamos aqui desfrutando a bênção espiritual, é em Cristo, é tudo nele. Por isso, irmão, nós temos que dar graças a Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos revolucionar nossas reuniões. As nossas reuniões, irmão, tem que ser diferente daqui para frente. Irmão Dong falou, muita alegria, muito amor entre os irmãos. Irmão, nós temos só um objetivo comum, é todos nós crescemos, todos nós cuidarmos uns dos outros, até o Senhor voltar.
nós vamos produzir muitos vencedores, muitos que reinarão no mundo que há de vir com o Senhor. Irmão, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui não é para medir quem é melhor que o outro. Nosso objetivo aqui não é ter inveja uns dos outros, brigar uns com os outros, conflitar-nos uns com os outros. Não! Estamos aqui para ajudar uns aos outros, encher-nos do Espírito uns com os outros, encher-nos da palavra de Cristo juntamente aqui, para todos crescerem. Todos são membros do mesmo corpo. Amém, irmãos? Dessa forma, muita gente vai vir, vai dizer: eu quero ir lá, ali tem alegria, ali tem desfrute, ali é bom, ali não, eles vivem uma vida que não tem aqui na terra, não é? Eles parecem extraterrestres, eles vivem uma coisa que não tem aqui no mundo, esse mundo não tem paz, não tem alegria, né? Não tem segurança. Olha, vivendo com eles, eu estou no terceiro céu. A vossa vida está com Cristo, oculta em Cristo, juntamente com Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, sereis manifestados com Ele em glória. As nossas reuniões serão feitas no terceiro céu, de um lado na terra, mas ao mesmo tempo no terceiro céu. Todos afluirão às nossas reuniões. Eu tenho certeza, irmãos, se nós somos fiéis e praticar essas palavras, o Senhor vai nos abençoar muito, muito. Vou usar alguns minutos, mesmo que passe um pouco, irmão, não tem problema, tá bom? Nós, além de cuidar jardim interno, graças a Deus, o Senhor também tem nos dado para cuidar outras tribos. Os nossos colportores têm feito excelente trabalho. Eu vou chamar o Maurício. Maurício, vem cá, de novo, para nos ajudar, para mostrar uma coisa que estou tão empolgado. Eu estou tão empolgado, irmãos. Está acontecendo uma coisa extraordinária. Presta bem atenção no que o Maurício vai apresentar. Uma coisa maravilhosa, é um sonho que está se realizando. Passa, mano. Vai. Item que o Senhor tem nos dado, dentro dos vários itens, várias ferramentas que o Senhor tem nos dado, é um item que o Senhor tem avançado muito na colportagem. Então nós queríamos apresentar para os irmãos um pequeno vídeo, é somente 1 minuto e 20 segundos, de alguns seminários que nós já temos feito em várias congregações. Aleluia! E será pregado este evangelho do reino. Para reforçar esse encargo, irmãos, os irmãos podiam preparar, nós vamos mostrar para os irmãos um pequeno vídeo de um testemunho de um pastor que tem sido nosso parceiro. E na congregação onde esse pastor cuida, já vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º seminário. E nós vamos fazer agora no mês de outubro o nosso 4º semi
E o que a palavra do reino tem feito na vida desses irmãos, é só estando ali para poder sentir o testemunho de cada um deles. Não sei se os irmãos perceberam, ali foram mostrados alguns temas do seminário, baseado nos nossos livros, os livros da editora Árvore da Vida que o Senhor tem nos dado, que traz uma revelação sobre o reino. E essa palavra do reino tem chegado até os nossos amados irmãos. E nós já fizemos, irmãos, 24 seminários, e alguns já estão para acontecer no mês de outubro e também no mês de novembro. E a cada livro que chega na mão dos nossos irmãos, e quando nós começamos a ler com eles, e ler com muita oração, desfrutando, o impacto e mudança que tem ocorrido na vida deles tem sido algo muito grande. Nós queríamos apresentar o testemunho do pastor Mauro. Alguns já ouviram esse testemunho e também já viram. Amém! Aleluia! Ó Senhor Jesus! Os irmãos perceberam o peso da nossa responsabilidade? Os irmãos perceberam o que o Senhor nos entregou? É algo grandioso ou não, irmãos? Quando o irmão Dong nos falou que são mais de 200 nações, que somente nós não conseguiríamos e não vamos conseguir, precisávamos incluir os nossos amados irmãos, e que nós assumíssemos o nosso encargo, a nossa responsabilidade, de pregarmos o Evangelho do Reino em toda a terra habitada. E esse encargo precisa ser forte em nós, irmãos. Essa palavra que hoje nós temos, e louvado seja o Senhor pela editora Árvore da Vida. Quantos anos, irmãos, nós temos desfrutado dessa palavra? Essa conferência, por exemplo, tão rica, daqui a pouco ela é transformada em livros, distribuído para aqueles que, tanto para nós que viemos, quanto aqueles que não vieram, e ainda podem chegar na mão de todos os filhos de Deus. Esse agora é nós, inclui todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus! Então esse trabalho, irmãos, com o seminário tem sido algo muito forte. Desde quando o irmão Dong mostrou a nossa postura para com os filhos de Deus, a necessidade de nós nos arrependermos de alguns erros do passado, a necessidade de nós nos humilharmos. A partir deste momento, irmãos, cada vez que nos encontramos com os líderes, um dos itens que nós temos mais feito é pedir perdão, é nos arrepender, é nos humilhar. E desde então, quanta reconciliação, quantos irmãos líderes
de várias congregações, hoje são os nossos parceiros, são aqueles que estão como nossos amigos. Um dia, um comportor foi visitar um pastor, e ele estava ali no dia do culto de doutrinas, e ao chegar, já no meio do culto, o pastor parou e falou: eu vou apresentar para vocês agora, eu vou ter que parar minha pregação, eu vou apresentar para vocês meus amigos que estão chegando. Aí os irmãos olharam para trás, o comportou mais 2 irmãos. Eu vou falar outro segredo, eu cuido bem de vocês, porque esses meus amigos cuidam bem da minha vida espiritual, por meio dos livros da editora Árvore da Vida. E nesta noite eu não quero mais falar, eu vou dar a palavra para eles poderem falar. Irmãos, isso chama-se o Evangelho do Reino. Semana passada o pastor falou, apresentando o livro O Alimento Diário, perdoai-vos uns aos outros. Ele falou para toda a sua congregação: agora vocês não precisam mais do culto somente no final de semana, que ainda é insuficiente. Vocês podem adquirir este alimento diário, perdoai-vos uns aos outros, que vocês vão poder fazer culto junto com a sua família todos os dias. E no final de semana, não espere que eu fale uma palavra, vocês mesmos vão dar testemunho daquilo que vocês desfrutaram de segunda a domingo. Vocês irão compartilhar essa palavra. Ó Senhor Jesus! A alegria desses irmãos é coisa de inestimável valor. Tudo que nós temos feito hoje dentro do nosso local de reuniões, nós também estamos levando para as congregações, e eles estão absorvendo de tal maneira, irmãos, que eles querem fazer tudo o que nós fizemos, e tudo que nós temos feito, e querem fazer agora, sabe com o quê? Toda a nossa comunhão com eles é inclusão, entusiasmo e excelência, e eles têm feito desta maneira. Nós tivemos agora um seminário com o livro Raízes de Amor ou Raízes de Amargura, numa pequena congregação, 30 casais, cada um com seu livro na mão, 60 livros. O pastor colocou um tapete vermelho na entrada, num canto ali, irmãos, um jantar, a mesa com excelência, os livros enfeitados. Depois que leram a palavra, que impacto que não causou na vida deles, a ponto de começarem a declarar o amor um pelo outro ali no meio. Irmãos, vale a pena falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Vale a pena falar para o Senhor: envia-me a mim. Vale a pena falar para o Senhor nesta noite: restitui-me, Senhor, a alegria de fazer a comportagem, de pregar o Evangelho do Reino por meio dos livros. Ó Senhor Jesus! Nós ainda queríamos só passar algumas pequenas porções de alguns seminários que nós tivemos, só para os irmãos sentir a alegria desses irmãos ao receber o seu livro, irmãos. Nós fizemos um seminário, pode ir passando por favor. Nós fizemos um seminário para 112 irmãos, 112 com o livro na mão, os perigos do lado bom da alma. E um irmão, nesse seminário, irmãos, nós levamos um irmão responsável, indicado pelo irmão responsável, ou ele vai ou indica um profeta. Ali na congregação, nós começamos a ler o livro, e todos os participantes com o seu livro na mão. Você pede para levantar o livro, 112 levanta. Aí o irmão fala: agora vamos ler a página 2, capítulo tal. 112 irmãos lendo de uma só voz, um impacto muito forte. Depois capítulo 3, página tal, parágrafo tal. O irmão lê, depois fala o seu sentimento. Quando chega ali no capítulo 4, irmãos, eles estão tão absorvendo a palavra que os olhos brilham, as palavras começam a saltar,
e entrar para dentro deles, de tal forma que eles não quiseram ficar somente em um seminário, agora será o 4º seminário. E alguns líderes estão fazendo seminário com o nosso alimento diário. A intenção é, daqui a 2 meses, fazer com outro alimento diário. Daqui a 4 meses, com outro alimento diário. Daqui a 6 meses, com outro alimento diário. Tem uma pastora que quer ir na nossa reunião para poder agradecer esse 1 ano e meio que ela tem alimentado a sua congregação com o alimento diário. Falar obrigado, irmãos, porque um comportor chegou um dia e apresentou esse alimento diário para mim, e agora eu estou alimentando minha congregação toda com essa palavra tão rica. Ó Senhor Jesus! Olha só, irmãos, Igreja Metodista Nova Canaã, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o pastor adquiriu 42 alimentos diários para poder fazer com os jovens. Aleluia! Pode ir passando por causa do tempo. Olha a alegria dos irmãos, recebendo o certificado do livro, A Genuína Autoridade e Submissão. Eles receberam um certificado. Eu participei 3 horas do seminário com o livro A Genuína Autoridade e Submissão. Isso aqui já foi em Contagem, irmãos, com o livro Perdoai-vos uns aos outros. Agora esse aqui já é um lançamento de livro, é o que o Pedro já começou a falar nessa noite. A igreja em Contagem, irmãos, se fosse adquirir hoje esse livro, nós perguntamos para o irmão que cuida do serviço de literatura, ele falou que talvez adquiriria 50, mas com esse encargo de inclusão, entusiasmo e excelência, eles fizeram uma festa de lançamento, incluindo essas 3 palavras. Sabe quantos? 200 livros, 200 lições, 200 livros, as 40 lições. Que alegria, irmãos, olha ali que preciosidade. 200 irmãos saindo com seu livro na mão. Isso aqui, irmãos, foi uma congregação que foi no nosso local de reuniões. Esse pastor levou 18 irmãos na nossa reunião de Partir do Pão, e ali depois nós abrimos para eles compartilharem. Eles abriram o alimento diário e falaram: eu fiquei muito tocado com a semana 4, página tal, eu fiquei muito tocado com a semana 7, página tal, e dava o seu testemunho. Parecia que era um irmão de 15 anos dando o seu testemunho. Ao entusiasmo. Olha aqui, irmãos, o pastor da Metodista com seus livros na mão para fazer o seminário para os seus jovens. Irmãos, o pastor dando púlpito para nós podermos falar dos livros da editora Árvore da Vida. Tem que nos impressionar, irmãos. É o evangelho do reino alcançando toda a terra. Isso aqui, irmãos, foi na cidade de Lagoa Santa. Hoje nós fazemos às vezes reunião para as irmãs, não é isso? Aqui só tem 11 irmãs que reúnem. Cada irmã fez a meta de levar 5 convidados. No dia dessa reunião tinha 56 irmãs. Eles fizeram a próxima agora, convidaram 80 convidados. A próxima agora vai incluir o livro, e esses 80 vão sair com o livro na mão. Ó Senhor Jesus! Isso aqui, irmãos, foi a foto desses 18 irmãos que foram e almoçaram conosco. E essa congregação já é o 6º volume que eles desfrutam. Ó Senhor Jesus! Olha a excelência, irmãos. Tudo que nós fazemos parece o nosso local de reuniões, né? Se for com excelência. Olha o que o pastor fez. Uma congregação pequena, tapete vermelho, os livros, muita alegria, muito desfrute. Fizeram um jantar, coisa que eles nunca haviam feito para os irmãos. Depois os 30 casais saindo com o livro na mão. Pode ir avançando. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tem as fotos dos cartazes, Wagner? Rapidinho, por favor. Ó Senhor Jesus! Olha só, irmãos. O alimento diário guiados pelo Espírito de Deus. O tema do seminário foi O Poder de Deus, Igreja Metodista Nova Canaã. Vai ser dia 11 de novembro. Uma vida com propósito e qualidade interior.
Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ó Senhor Jesus! Casamento, investir ou desistir. Isso vai ser o seminário interno no local de reuniões da igreja em Varginha. Ministério Espírito e Vida. Deus conhece o meu sofrimento, vai ser ali no local de reuniões da igreja em Pitangui. Esse, irmãos, o pastor Flávio, ele está tão desesperado com esse livro, que ele falou, eu preciso levar isso. E ele pegou um avião, pegou 60 livros desse, 60 cartazes, foi para Londrina, ali reuniu 60 líderes, que ele tem a proximidade, e o desejo dele é fazer um seminário para 1000 irmãos com este livro, A Genuína Autoridade e Submissão. Olha o impacto, irmãos, na vida desses líderes, quando eles tocarem na realidade e conteúdo espiritual deste livro, quando eles olharem e verem que para ter autoridade precisa aprender o princípio da submissão, depois transferindo isso para os irmãos. Ó Senhor Jesus! Esse aqui nós vamos fazer, mudou a data, nós vamos fazer assim que retornar, o poder do Evangelho com alimento diário. As lições, irmãos, talvez você ainda não começou, mas tem irmãos que já começaram. Igreja Assembleia de Deus, seminário agora dia 23 de setembro, com 70 livros, as 40 lições, na cidade de Pirapora. Esse aconteceu em Contagem, com alimento diário, perdoai-vos uns aos outros. Esse também aconteceu ali em Belo Horizonte, pastorear o rebanho de Deus, com alimento diário. Esse também o caráter do homem de Deus, comunidade Rei dos Reis, vai acontecer dia 4 de outubro, chamados para promover a fé, Igreja Congregacional Assembleia dos Santos. A oração de Ana, Igreja Cristã Jesus Cristo Rei dos Reis. Esse não aconteceu, mudou a data. O maior sofrimento de Jesus. Casamento, raízes de amor ou raiz de amargura. Igreja também, Igreja Congregacional dos Santos, agora dia 24 de setembro. Esse aconteceu em Lagoa Santa, foi interno, acho que terminou, né? Esse agora, irmãos, foi recente. O pastor ligou, o irmão já vai fazer no retorno, dia 15 de outubro. Igreja Batista Manaim, em 7 Lagoas. Esse aqui, irmãos, leia comigo, irmãos. Seminário, você é nosso melhor investimento. Novamente, seminário, você é nosso melhor investimento. Irmãos, esse seminário foi marcado na semana passada, dentro da experiência de Onésimo, que era ali um servo de Filemon. O nosso encargo agora é avançar um pouco mais, porque nós podemos fazer o seminário em muitos ambientes, em congregações, no Bucafé, no espaço Bucafé, nós podemos fazer nas escolas. Esse seminário agora nós vamos começar a trabalhar com os empresários. Esse aqui juntou-se 3 empresários que têm depósito de material de construções. Um tem 10 funcionários, mas tem esposa e tem marido. O outro tem 7 funcionários, tem esposa e tem marido. Vai ser um seminário para 40 pessoas, a maioria deles não são irmãos, mas o patrão, né, ele quer honrar o seu funcionário. Quando essa palavra chegar até eles, irmãos, no dia ali, nós vamos dar testemunho e vamos falar para esses funcionários. Nós chamamos vocês aqui para participar desse seminário com o livro Porque o Homem é Tão Especial, porque você é especial. E nós queremos testemunhar nesta noite que o seu patrão, e vamos citar o nome deles, eles investem o dinheiro deles, e vamos mostrar ali no Data Show, mostrar fotos da Europa, foto da África, foto dos Estados Unidos, e falar, quando você está trabalhando, e o retorno no final do mês, o seu patrão investe em missões em vários países. Não é isso que acontece, irmãos? Quem aqui tem empresa, levanta a mão. Ou comércio, vários irmãos. Não tem funcionários? Não podemos pregar o evangelho para eles?
e deixar um livro na mão? Teve uma irmã que é empresária, ela tem 40 funcionários, ela tem uma fábrica de usinagem. Ela pediu divisa de Minas com Bahia, na cidade de Nova Viçosa, em Poço da Mata, é um distrito. Ela tem 40 funcionários, ela falou para o comportor: traz para mim 40 livros, uma vida com propósito e qualidade interior. Ela presenteou cada funcionário. Eles ficaram tão alegres por ela ter honrado. Um funcionário desse, irmãos, vai querer trabalhar de qualquer maneira, sabendo que o seu patrão investe o dinheiro no reino? Mesmo a secretária do lar sua, se participa de um seminário sabendo que você está envolvido com o reino, você é um empreendedor do reino, ela vai querer limpar sua casa de qualquer maneira? Ela vai querer honrar você, você também está honrando essa sua secretária do lar. Então nessa cidade, depois a irmã falou: agora eu quero mais 40 livros, alimento diário, colocou na mão de um de cada funcionário. Ela ficou tão impactada que ela falou: agora vocês vão na congregação onde eu reúno. Fizeram ali, irmãos, para 100 pais com o livro Como Lapidar os Filhos. Depois fizeram para 200 Como Conduzir os Filhos a Deus. Que impacto, irmãos, numa cidade de 39 mil habitantes, só ali, mais de 400 livros. Resultado, irmãos, essa irmã não aguentou, ela falou: a partir de agora eu vou assumir a vida da igreja nessa cidade, eu vou propagar o evangelho do reino. E esse 100 Como Lapidar foi numa escola onde a proprietária é uma irmã, uma escola particular. Essa irmã também se posicionou, hoje reúne 7 todas as quintas-feiras, com o nosso alimento diário atual, vivendo a vida da igreja ali. Ó Senhor Jesus, você, irmãos, não queima no seu espírito. Você nessa noite não queime e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que o Senhor tem nos dado, nós não podemos deixar passar. Como Pedro falou, essa tocha está conosco. Não passe a tocha, mas use-a para queimar outros. Use-a para incendiar outros. Nós temos que ter o espírito, irmãos, que o irmão Dong nos mostrou, como José, administrar as coisas do Pai. E o Senhor tem nos dado há anos o evangelho do reino. Precisamos levar a toda a terra habitada. Podemos ou não, irmãos, nos posicionar nessa noite e falar: Senhor, o que depender de mim, eu quero me esforçar sobremaneira para levar essa palavra a todos ao meu redor, quer seja na escola, faculdade, trabalho, rua, metrô, bairros, onde quer que nós estivermos, irmãos, o livro tem que estar conosco. Deus vai nos dar experiência para levar essa palavra a outros. Basta nos ter esse coração. O tempo avançou, né, Pedro? São todos enlouquecidos, estão todos loucos pelo Senhor, inclusive eu estou louco. Irmãos, veja o que está acontecendo. Os comportores estavam ajudando os pastores, passando nossos livros para abastecer os pastores. Os pastores ganham a palavra e passam para a sua congregação. Isso é uma coisa. Mas agora, abrir a congregação para o próprio pastor promover, assumir a logística de montar um seminário para os membros da sua congregação, cada um ter um livro na mão e começar a desfrutar, irmãos, é outra coisa completamente diferente. Os nossos livros estão sendo desfrutados pelos membros daquela congregação. Irmãos, os pastores estão vendo mudança. Eles estão gostando tanto da mudança da vida dessas pessoas, que não querem que pare mais esse tipo de ajuda. É um seminário sendo marcado atrás do outro, irmãos. A vida da igreja não está só sendo vivida entre nós.
A vida da igreja está sendo vivida lá, irmãos. Essa que é a grande maravilha. Esse era o nosso sonho, está acontecendo. 2 semanas atrás eu estive ali em Belo Horizonte, ouvi com meus próprios ouvidos, os comportores que estavam trabalhando nisso, irmãos. Tinha um comportor que falou: eu tenho agenda na terça-feira, seminário de uma congregação, quarta-feira tenho na outra congregação, quinta-feira na outra. O bom é que não precisa trabalhar no final de semana, é no meio da semana. Irmãos, um comportor tem seminário, que cada seminário são 50 livros, 100 livros, 80 livros, irmão. É assim, irmãos, está acontecendo isso. Eu estou muito empolgado. Então, primeiro, a gente tem que melhorar, arrumar nossa casa. Mas nós podemos parar de suprir também pessoas que estão lá fora. Não é mesmo, irmãos? Eu, por fim, eu só quero ler um testemunho que o Maurício me mandou. No final do mês de agosto, início de setembro, fazendo a comportagem em Patinga, Minas Gerais, região do Vale do Aço, tive a oportunidade de conhecer o apóstolo Valdir, do grupo cristão Fogo para as Nações. Por meio de uma indicação do comportor Geraldo, através deste amado servo, o apóstolo Valdir, já conhecia há muitos anos o material da editora Árvore da Vida. Ele tem muito apreço e valoriza muito o nosso material. Inclusive faz uso na sua congregação para o ensino e edificação dos irmãos por ele liderados. Encoraja toda a congregação, e principalmente os líderes, em adquirir e desfrutar do nosso material. Se eu falar para os líderes que se reúnem com ele se quiserem comer um alimento sem fermento, vocês precisam ler os livros da editora Árvore da Vida. Ainda disse que todos os comportores não são meros vendedores de livros, mas garçons prontos para servirem os filhos de Deus nessa terra. Depois de muita comunhão com o apóstolo Valdir e sua equipe de pastores William e Alexandro, falei e mostrei o novo lançamento da editora Árvore da Vida, 40 lições essenciais para um viver cristão. Quando eles viram, eles disseram: isto é resposta da oração. E me perguntaram se teria como providenciar 1000 livros desse exemplar, para aplicar junto ao seu grupo. Passei para ele a visão do seminário e o mesmo, muito encorajado, fechou comigo em 3 etapas. A primeira etapa, 300 livros de 40 lições. Em segunda etapa, mais 300 livros de 40 lições. E a última etapa com 400 livros. Aleluia! Por esse caminho espiritual que proveu para nós os comportores. Cremos que Deus nos usará como seu instrumento para levar esse evangelho do reino a todos os seus filhos espalhados pelos muitos grupos cristãos. Jesus é o Senhor. Vale a pena ou não se entregar para o Senhor? Vamos nos consagrar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos orar entre vocês, pequenos grupos. Irmão, vamos orar para nos consagrar ao Senhor. Senhor, essa missão é tão grande, como o irmão Alcide disse, é nós. É nós, não é para outras pessoas, não é nós. Por isso, irmão, nós queremos pegar essa responsabilidade. E daqui para frente, irmão, queremos levar a sério as coisas do Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos orar.